Olá, meus amigos, parte 3, tranquilos? E o tema da vez agora chama-se fração. Vamos comentar um pouco sobre fração aí na aula de hoje. Comentando aqui. Pessoal, fração, até antes de entrar um pouquinho, acho que é quarta série, quinta série, e o pessoal sempre me pergunta assim, Bruno, é importante? É. Eu vou comentar agora só a parte básica de fração, dando noção. E nós teremos ainda aula sobre frações ao longo. Mas eu gosto de comentar sempre um pouquinho. Fração, problemas, essas coisas estão sendo muito cobrado. Principalmente operações entre frações, expressões numéricas contendo frações. A Fundação Carlos Chagas usou e abusou no ano de 2010 questões como isso. As outras bancas também, Codisul, enfim, tem sido cobrado. A nossa fração ela é uma divisão de dois números. Dois números esses que são inteiros. E esse rapazinho aqui, ele obrigatoriamente ele tem que ser diferente de zero. O A é o numerador. O B denominador. O numerador é a quantidade de partes que eu utilizo. E o denominador é o total de partes. Agora, existe uma relação interessante. Por que o B tem que ser diferente de zero? Porque nós temos algumas situações que devemos ficar atentos. Por exemplo, eu sei que a fração ela representa uma divisão de dois números. Então a fração, deixa eu botar aqui do lado, essa divisão, toda divisão vai apresentar um resultado. E esse resultado nós vamos chamar de C. Então o número inteiro A dividido pelo número inteiro B, com B diferente de zero, vai dar um número C. Mas se você observar aqui, nós temos uma proporção. Então eu posso informar que B vezes C é igual a A. Então, B vezes C é igual ao A vezes 1 dá A. Tranquilos? Beleza? Aí, ponto. O que é que nós temos agora? Eu tenho 0 sobre 5. Isso é igual a zero. E por que isso é igual a zero, Bruno? Pela seguinte relação. 5 vezes 0 dá zero. Isso é verdade? É. Isso é verdade. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte. Toda vez que você tiver zero e um número embaixo diferente de zero, isso é igual a zero. Então, 0 sobre 5 dá zero. 0 sobre 3 dá zero. 0 sobre 15 dá zero. Então, essa é a primeira relação que nós temos. Aí temos outra relação interessante. É quando nós temos aqui 0 sobre 0. E aí, algumas pessoas pensam que 0 sobre 0 dá 0, 0 sobre 0 dá 1. E 0 sobre 0 é igual a quanto, Bruno? Aí eu vou realizar a vocês a seguinte pergunta. Isso aqui vai dar um número, não é isso? Número x. Então eu posso afirmar a vocês que 0 vezes x é igual a 0. Aí eu faço a seguinte pergunta. Se x for 1, 1 vezes 0 dá 0. Se x for 2, 0 vezes 2 dá 0.
Se x for 3, 0 vezes 3 dá 0. Então, e eu digo a vocês, qualquer valor de x, qualquer valor real que eu escolher para x aí, e multiplicar por 0, vai dar 0. Então, x pode ser qualquer número real. Então, por isso, meus amigos, que a expressão 0 sobre 0, isso é chamado de indeterminado. Esse número aí, ele é conhecido como uma indeterminação. 0 sobre 0. Pode ser qualquer número. Então, como eu não posso afirmar qual número será, 0 sobre 0, indeterminação. Aí eu tenho 2 sobre 0. Isso é igual a x. Aí observe a relação. 0 vezes x é igual a 2. Poxa, qual é o número que multiplicado por 0 vai dar 2? Bruno? Professor, não temos. Porque 0 vezes qualquer número é igual a 0. Zero vezes qualquer número é igual a 0. Então, o que é que nós temos aí? X é impossível. Não existe nenhum valor real que multiplicado por 0 dê como resultado 2. Nós não temos nenhum número real que permita isso. Tranquilos? Beleza? Então essa relação será impossível. Pronto. Então dá aquela paradinha. É a nossa basezinha inicial. Eu vou relembrar vocês operações entre frações. Durante a aula do curso eu não vou nem mais comentar mais, porque nós vamos precisar em alguns casos. Então as operações nós vamos só ver agora. Então a nossa primeira operação, que trata-se da adição ou subtração. E aí ela se divide em dois casos. As operações entre frações não são difíceis. O problema é que cada caso é uma regrinha. A.1. Denominadores iguais. Nesse caso, botar a dica. Conservar o denominador. Então, nesse caso, nós conservamos o denominador e somamos ou subtraímos os numeradores, a depender da relação que ele me forneceu. Tranquilos até aí? Beleza? Então, deixa eu só passar aqui, gente, ó. Baixar não dá para isso, então vou passar aqui do lado. Porque se eu abaixar aí, eu acho que eu não levanto mais não. Aí você tem 3/5 mais 4/5. Então você está tendo uma soma de frações com o mesmo denominador, 5 e 5. Então você vai conservar ele, colocar o 5 aqui.
E aí, pessoal, 3 mais 4, 7. Então você tem 7 quintos. Ô Bruno, me tira uma dúvida. O numerador é a quantidade de partes que eu utilizo. E o denominador é a quantidade total de partes. Como é que pode existir uma fração chamada 7 quintos? Como é que eu posso estar utilizando 5 partes? Desculpa, como é que eu posso estar utilizando 7 partes se eu dividir isso em 5? Isso daqui é chamada de fração imprópria. Uma fração imprópria é quando o numerador ele é maior do que o denominador. É uma fração imprópria. Aí não serve muito como referência para aqueles conceitos. Então aqui é o mesmo denominador. Nós vamos conservar ele. 8 mais 2 é igual a 10, menos 1, 9. 9 sétimos. Oito mais 2, 10, menos 1, 9, 9 sétimos. Tranquilos aí? Beleza? Então você observe que é tranquilo. Conserva o denominador e soma. Bruno, como é que eu vou atrapalhar nisso se não treinar? E aí tem que fazer o trabalho, está sempre fazendo problemas envolvendo frações. Aí nós temos o nosso caso, o A.2. Aí temos um processo mais chato. Eu não falei de BMC, mas depois nós vamos ver. E aí eu coloco os valores prontos. Dica. Calcular o BMC dos denominadores. Então, por exemplo, eu tenho 2 quintos mais 4 sétimos. Eu vou colocar aqui para vocês o valor, depois nós vamos aprender. O BMC de 5 e 7 é igual a 35. E Bruno, e por que eu calculo o BMC desses denominadores? É porque nós precisamos transformar essas duas frações, que são frações que apresentam denominadores diferentes. Eu preciso buscar frações homogêneas, ou seja, frações que apresentam o mesmo denominador. E aí eu vou utilizar esse mecanismo. Aí eu calculo o MMC, né, que é o mínimo múltiplo comum, ou seja, é o menor número comum, que é divisível ao mesmo tempo por 5 e por 7. Então por isso que nós calculamos o MMC, até por uma questão de tamanho também de conta. Então nós temos que buscar um número que seja comum na divisão por 5 e por 7 ao mesmo tempo. E aí, de preferência, é melhor encontrarmos o menor deles. E o menor seria 35. Aí você vem aqui e primeiro você divide. Então, 35 por 5 dá 7. O que sobra, você multiplica. Mais 35 por 7 dá 5 vezes 4. Então, nós temos 7 vezes 2, 14, mais 20 sobre 35. Então, 14 mais 20 vai dar 34. Isso aí. Beleza aí? Tranquilos? Então, ó.
MMC de 5 e 7 é igual a 35. 35 por 5 dá 7. Vezes 2. 35 por 7 dá 5 vezes 4. Ô Bruno, tem alguns professores que dizem que eu posso fazer isso aqui. 5 vezes 4, 7 vezes 2. Poder você até pode. Mas essa relação você faz quando o MMC é o produto entre eles. Então, por exemplo, o MMC de 7 e 5 dá 35. Então, o MMC ele é formado pelo produto dos dois números. Agora, num caso como esse aqui, não fica legal. 3 oitavos mais 1 quarto. Por quê? O MMC não é o produto entre eles. O MMC de 4 e 8 é igual a 8. Então não fica legal. Nós temos 8 por 8 vai dar 1, vezes 3. 3 mais 8 por 4 vai dar 2. Vezes 1 é 2. Que aí nós temos 5 oitavos. Então, 8 por 8 vai dar 1. Vezes 3, 3. Mais 8 por 4 vai dar 2. Vezes 1 é 2. Aí observe, 8 vezes 1, 3 mais 4, 12. Dá certo até dá, mas para você fazer essa regrinha aí, que eu estou comentando, não sei se vocês já viram isso, por favor, então não copiem. Muita gente faz isso, ó. Algumas pessoas ensinam assim. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 1, 8. Mais 4 vezes 3, 12. Aí você tem 20 sobre 32. Aí você simplifica, divide por 4. Vai dar 5 oitavos. Você vai chegar no mesmo resultado. Só que a depender do número da relação, você vai perder muito tempo. E você sabe disso. Tempo é muito importante na provinha de concurso. Então, meus amigos, o que eu quero mostrar a vocês é o seguinte. O que eu comentei ali, só vai acontecer esse xzinho aí entre eles, se esse número de K, ele é resultado do produto desses dois. Posso dar um conselho a vocês, se vocês me permitem isso? Sempre calcule o MMC. Porque quanto menor o número, maior a chance de você acertar tranquilamente. Porque as contas grandes nós nos atrapalhamos, é natural. E aí temos que ficar atentos a isso. Ok? Beleza? Aí nós temos agora uma relação interessantíssima. Trata-se da multiplicação. A multiplicação, e aí já é outro processo, A vezes C, B vezes D. Então você multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Nessa relaçãozinha aí. Então aí, você vai fazer isso. 7 vezes 4 sobre 5 vezes 3. Só que, meus amigos, eu aconselho a vocês criarem um hábito da multiplicação. Qual é o hábito, Bruno? É o seguinte. Sempre, sempre, sempre tente simplificar. Se não for possível, aí tudo bem. Mas se for possível, simplifique. Porque vocês vão ganhar muito tempo com isso. Então, por exemplo, simplificar é o mesmo número dividir em cima e embaixo. Então, não tem nenhum número que divida 7 e 5 ao mesmo tempo, nem 7 e 3. Não tem nenhum número que divida 4 e 5 ao mesmo tempo e 4 e 3.
Aí, nesse caso, que eu não consegui simplificar os termos, aí eu realizo o produto entre eles. Então, 7 vezes 4 é igual a 28. 5 vezes 3, 15. Mas crie esse hábito, o hábito da multiplicação. E ele é muito importante dessa caminhada. Deixa eu ir rapidinho. Então vamos ver um caso que é legal, ó. Então, 3 vezes 4. E aí, gente, que o critério de visibilidade vai ganhar uma força muito grande. Porque aí você vai fazer aquela pergunta: 3 e 7 não tem nenhum número comum que divida os dois ao mesmo tempo. Mas para tudo. 3 e 9 tem. 3 por 3 dá 1. 9 por 3 dá 3. Então teremos 1 vezes 4, 7 vezes 3. Então 4 sobre 21. Então essa é a relaçãozinha que nós temos aí. Ok? Então, uma outra dica: 2/5 de 20. A proposição de e do em matematiquês, eu até brinco assim, ela tem uma função de produto, de uma multiplicação. Então toda vez que a proposição de ou do estiver entre dois números em matemática, ela tem uma função de multiplicação. Então eu vou pegar 2/5 de 20, eu vou pegar 2/5 vezes 20. Então aí, só que aí você vai fazer o seguinte, ó. 20 por 5 dá 4. 5 por 5 dá 1. Tranquilos? Beleza? E a saideira, que é a última, que trata-se da... Opa. C. Da divisão. E a divisão é o seguinte: você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então nós temos 2/3 dividido por 4/7. Isso nada mais é do que 2/3 vezes 7/4. Ou seja, 2 vezes 7. Aí o que eu comentei com vocês, né? 2 vai por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. Então teremos 7/6. Então está aí a nossa relaçãozinha.
Ok? Agora só o detalhe final. Que isso às vezes confundimos um pouco. Que é a divisão expressa dessa forma. E aí tem uma regrinha que é o seguinte. O traço maior é que ele representa o símbolo da divisão. Então, quando eu tenho isso aqui, na verdade eu tenho 4 dividido por 3/5. Cuidado com isso. Então, o traço maior, nesse caso, ele assume o símbolo da divisão. Então, isso é um detalhezinho importante aí. Além disso, só para encerrar, dica final. Nós temos os chamados números mistos. E o que é que significa dizer isso? 2 mais 3/4. Então, quando você observar um número inteiro e do lado não tem mais nada, apenas um número fracionário, ou seja, uma fração, você tem aí um número misto. Isso significa dizer nada mais, nada menos do que a parte inteira mais a parte fracionária. Ou seja, 2/3 é igual a 2 mais 3/4. Apenas isso na relação. Tranquilos aí? Beleza? Pessoal, e aí chegamos ao finalzinho dessa parte de fração, dessa revisão. E eu vou comentar uma coisa na próxima aula, vocês vão gostar, que é a parte de raiz, né? Como é que nós calculamos a raiz? E é isso que nós vamos ver na nossa próxima, ou desculpa, no nosso próximo bloco, não próxima aula, próximo bloco.